Boa noite para você. Está no ar o Prosa e Café de hoje, no oferecimento de Clínica Infantil e Desenvolvimento Infantil, que agora faz parte do grupo Unimed Cerrado. Na Infantile você tem todo amor e cuidado que o seu filho merece. Eu tenho a honra de receber no estúdio comigo a Patrícia Castilho para a gente falar de temas que vão direto ao encontro daquilo que você gosta de ouvir. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Douglas. Muito obrigada. Prazer ter você com a gente. De antemão, eu já te agradeço pela disponibilidade. E nós vamos falar hoje sobre empoderamento, maternidade e assuntos relacionados a esse tema. Como que você se tornou uma mulher empoderada? E como que isso afeta a sua vida, influencia na sua vida atualmente? Primeiramente, para mim também é um prazer estar aqui, com você no podcast Prosa e Café. E esse tema é um tema assim, muito importante mesmo e vale muito a pena a gente falar sobre. Eu acredito que o empoderamento feminino, ele não acontece na vida de uma mulher por um acaso, né? No meu caso, por exemplo, eu fui praticamente forçada, a ser... Foi por opção. Não foi por opção. Não foi por opção. Então, os caminhos me levaram a este empoderamento, né? E uma coisa que eu sempre digo é que a gente não precisa romantizar este empoderamento feminino. Porque é bom? É demais. Mas... geralmente ele não é assim um mar de rosas. Agora falando nisso, já que não é um mar de rosas, qual seria algo negativo no empoderamento, no seu ponto de vista? Douglas, eu desde muito nova, eu acho que comecei a ir por esse lado do empoderamento. Na minha época não existia essa palavra empoderamento, né? Uhum. Mas assim, eu sempre fui uma mulher muito forte. Fui mãe muito nova, namorei muito nova. Então assim, terminei a minha escola muito nova, passei num concurso muito nova. Tudo, eu falo que foi tudo muito precoce. Tudo muito precoce. E... hoje, depois de longos anos de caminhada, eu costumo dizer que eu poderia ter deixado um pouco, desacelerado um pouco e deixar as coisas acontecerem no seu curso natural, entende? Ser mais cuidada, deixar ser mais levada, esperar meu tempo certo, porque talvez eu não estivesse como estou hoje, gente, sozinha, separada, né? Cuidando da minha vida aí, graças a Deus, muito bem, mas atrás de tudo isso tem muito esforço, né? Para mim, hoje, graças a Deus, representar, esse lado de empoderamento. Qual que é um grande desafio, ou talvez o maior desafio que você enfrenta sendo mãe solo, tendo que fazer tudo só? Olha, os desafios são muitos, né? Mas, assim, o desafio maior que eu acho que é a responsabilidade com os meus filhos. Eu falo assim que eu não imaginei que eu chegaria hoje, onde eu tô na minha vida, com a responsabilidade de criar meus filhos sozinha. É uma fala que eu falo muito dentro da minha casa. Nos dias de cansaço, nos dias de exaustão, de desespero, porque existe. E eu chego e falo assim, nossa, eu nunca imaginei que eu ia ter 3 filhos e eu ia chegar ao ponto de ser responsável financeiramente, psicologicamente, tudo sozinho. E isso é a parte que pesa, a criança fica doente, é você ter que levar para a escola, é você ter que trabalhar, é você ter que ficar em casa, cuidar da casa. E você tem que fazer tudo com perfeição. Mas uma coisa, eu assim, coloquei para mim como prioridade. Não tentar fazer tudo perfeito. Porque eu não vou conseguir fazer tudo perfeito. Patrícia, e como que você administra o tempo? O seu tempo como profissional e como mãe? Porque você tem que meio que se dividir ali. Uma hora você está trabalhando, outra hora você está cuidando dos meninos. Como é que você prioriza, como é que você divide e administra esse tempo? Douglas, assim, vai fazer 4 anos que eu separei. Mas eu fiquei 21 anos casada.
quando eu estava casada, também era, assim, uma responsabilidade muito grande para cima de mim. Mas quando eu me vi ali sozinha, eu quase que entrei em desespero. E eu falo assim, que a gente vai chegando e a gente vai indo para o lado que a gente vai sendo conveniente. E eu trabalhava um período. Depois eu vi a necessidade de trabalhar o dia todo porque eu precisava ganhar mais. E eu sou uma pessoa muito proativa. Além do meu trabalho, que eu sou professora concursada municipal, graças a Deus, eu também tenho o meu trabalho que eu faço por fora. Que é um trabalho que eu cheguei aqui, Douglas, naturalmente. Eu não projetei hoje ser uma pessoa que influencia, trabalhar com marketing como eu estou trabalhando. As pessoas gostam muito do trabalho da gente e por isso a gente vai tendo essa força de continuar. E eu sempre me divido assim, o horário da escola, esse não tem como não ir, né? Que eu trabalho das 7 ao meio-dia e depois das 13 às 5. E os trabalhos que eu faço do marketing, eu faço nos horários a partir das 5 horas e dia de sábado, às vezes à noite. E tenho horário com os meus filhos, né? Tempo de qualidade com eles. Com certeza. E eu procuro assim, quando eu estou com eles, estar com eles de verdade. Hoje mesmo foi um dia e eu costumo dividir, sabe? Uhum. Aí tem dia que eu tiro um tempo só pro João Marcos, outro dia só com a Bárbara. O Gabriel mora fora, então a gente quase não tem esse tempo. Mas o dia que ele fala assim, mãe, tô chegando, eu já espero ele ali com um churrasquinho, um momento que a gente pode passar junto, com um jantarzinho, um almoço ou um café da manhã, do jeito que ele gosta. Então assim, eu sempre tô ali, eu falo que eu tô ali por eles. É a minha principal missão são meus filhos. Você, com toda essa exposição que você tem hoje na mídia, na rede social, você se torna uma referência para muitas mulheres e para muitas pessoas que gostam do tipo de conteúdo que você publica. E isso é natural, você vai crescendo gradativamente, você vai conquistando novos parceiros. E eu acredito muito que você está no caminho certo. Agora, quando a gente parte para a parte de mãe mesmo, que é esse assunto que nós estamos falando aqui, tem aqueles comentários. Como que você lida, Patrícia, com os comentários das pessoas e talvez até das pessoas mais próximas, dos amigos próximos, da família, na questão de você cuidar dos seus filhos? Ah, a Patrícia cuida dos meninos de uma forma tal, ou você deveria fazer assim. Como é que você lida com a opinião das pessoas em relação a isso? Douglas, essa pergunta sua, ela é muito válida. Porque existe sim muito julgamento, até mesmo por parte da família, sabe? Mas quem tá ali junto comigo todos os dias vê o meu esforço e empenho na criação dos meus filhos. Eu falo que eu sou a mãe, que eu faço tudo por eles, mas quando eu quero fazer algo pra mim, eu também faço. Sabe? Então, assim, eu quero fazer uma viagem, eu me organizo, eu me desdobro e faço uma viagem, para ir para algum lugar. Eu falo até que é um momento que eu tiro para mim, de descanso para mim. Porque, geralmente, os filhos, quando a gente tá junto com eles, o tempo tem que ser para eles. Sim. Exclusivamente. Isso. Então, assim, quando eu falo assim, eu preciso de um dia, assim, de descanso, eu vou. E isso a gente é muito julgada. Porque... a mãe viajou, deixou os filhos, tem isso. E né? A mãe solteira, principalmente, viu? Porque você tá casada, você pode viajar meses ali, sei lá, fazer uma viagem de 30 dias pra tudo fora. Certo. Tá tudo certo. Eu tô com o pai dos filhos, né? Mas sozinha as coisas mudam. Aí não pode. Ah lá, ó. E aí são vários apontamentos. E como eu lidei, eu falo pra você que eu lidei, porque hoje eu superei isso. Passando mesmo por cima, não dando atenção, né? E esse julgamento vem de dentro da minha própria casa. Então, assim, de ouvir, mãe de chocadeira. Douglas, eu tenho uma única opção. Eu falo que eu sou a mãe e o pai dos meus filhos. Então, eu tenho que fazer o trabalho de homem e de mulher. Então, eu também preciso tirar um tempo para mim. E se você perguntar aos meus filhos como eu sou mãe deles, eles não reclamam. Inclusive, eles me defendem. E tá tudo certo, né? E tá tudo certo. Esse que é o objetivo, né, Patrícia? Isso.
Falando na questão financeira, né? Porque a gente vê muitos casos de mulheres que elas se sentem, elas são dependentes financeiramente do marido, do marido que no caso seria o provedor ali. Como que você acha que as mulheres podem se preparar profissionalmente e financeiramente para elas terem uma vida autossuficiente, principalmente nessa questão sendo mãe solo? Douglas, esse assunto é mais uma pergunta sua de extrema importância. Eu vejo muitas mulheres presas em relacionamentos abusivos e por medo, né, de tomar qualquer atitude, porque elas não conseguem se manter, né, sozinhas. E eu costumo dizer, gente, para todas, se você quer, né, acha que não deve viver mais uma vida junto com o seu esposo, enfim, e não tem coragem, rever bem os conceitos. Não sei se essa pergunta é a resposta certa mesmo que você me perguntou. Tá tudo certo. Porque a partir do momento que a gente fica só, não é fácil. Você, para chegar nesse ponto de separar, que eu quero dizer, é você olhar todos os pontos. Realmente eu vou separar? Será se realmente não tem um meio que eu posso consertar? Quando você chegar ali e ver que realmente ali não tem mais jeito, que foi o meu caso, não teve mais jeito mesmo. Eu não fiquei sozinha, criando meus filhos hoje sozinha, porque eu quis. Não foi porque eu quis. Se fosse pelo meu querer, eu estava com a minha família, mas eu não tive opção mesmo. E o que eu posso dizer para vocês, né, para as mulheres que me vê aí como até um símbolo, né, dessa fortaleza e tudo, é que já que você está numa situação igual a minha, que já saiu, que já está aí, não desista. Eu sempre falo assim, ó, continue a nadar, igual no filminho do Nemo. Não olhe para trás, olhe para frente, continue. As dificuldades vão aparecer, os momentos difíceis vão aparecer, mas a gente tem que continuar e não desistir, porque uma hora as coisas resolvem. Igual esse vídeo que eu postei mesmo, ele foi um vídeo que super repercutiu. E eu fiz ele, não imaginei que muitas mães iam se sentir ali na minha situação. Muitas mães se sentiram representadas e é daí, desse vídeo, é que eu vou te fazer essa pergunta sobre a questão da pensão alimentícia, né? O pai paga a pensão e de repente fala que a mãe está gastando com ela. Douglas, como é que funciona isso aí? Assim, para mim é um privilégio eu poder falar assim com todas as letras. Eu sou uma professora, graças a Deus ganho muito bem, mas eu tenho casos de amigas que sofrem com o pai de filhos que fica assim, não vou pagar a pensão não, porque ela vai gastar o dinheiro comprando as coisas para ela. Que não sei o que. Gente, criança, só quem tá aqui junto cuidando ali no dia a dia, sabe que dinheiro de pensão não dá pra nada, porque ela é bem clara, alimentícia. E hoje, né, quando a pessoa não comprova uma renda, e ele paga o mínimo, gente, e o mínimo é aí R$500. Meu Deus do céu, não dá pra nada. R$500 não dá pra Não dá pra nada. E olha só, um cabelo que a mulher arruma, o meu cabelo, um exemplo. Quando eu faço aqui mudo a cor e tudo, fica R$1.000. Numa sentada num salão. Agora, o que é R$500, R$600? Que mãe que vai ficar pegando dinheiro? Bom, eu sou defensora, viu, gente, disso daí. Homens machistas que acham que mulher gasta dinheiro com pensão, eles merecem rever os conceitos aí e ser mais compreendido aí com as ex-mulheres. Patrícia, quais as dicas você daria para as mulheres que estão passando por dificuldades como mãe solo? Douglas, primeiramente, não parem, não desistam. Continue, né? E não se culpem,
Porque é uma das coisas assim que acontece muito quando a gente fica numa situação de inferioridade, nesse momento delicado da vida, a gente começa a se culpar. Onde eu errei, o que eu fiz de errado? Eu poderia... Por que eu passei por isso? Eu poderia ter segurado mais as pontas, eu poderia ter isso. E assim, de verdade, eu fiquei tanto que eu pude justamente por esse medo de se culpar. Então, não se culpem. Você pode sim construir sua vida, pode sim se tornar uma pessoa independente. E terceiro, não pare. Não pare. As dificuldades vão sim acontecer, mas vocês conseguem superar a cada momento. Douglas, eu falo assim que hoje a melhor coisa que acontece na minha vida é quando eu deito na minha cama e olho para o passado e falo assim, meu Deus, como eu consegui tudo isso? Não sei, mas eu consegui. Porque uma coisa a gente nunca pode perder, é a fé. A fé e a esperança. Você, após 4 anos do término do seu relacionamento, como você própria disse, você já tem uma experiência acerca desse assunto. E eu te pergunto, se alguma amiga chega para você hoje e fala, Patrícia, eu vou me separar, vou me divorciar. Eu não aguento mais, eu já passei por muita dificuldade e eu vou chutar o pau da barraca. O que você diz? Olha só, essa pergunta, gente. O que eu vou dizer? Não separa. Gente, eu, Patrícia Bárbara de Castilho, sou a favor da família. Gente, vocês não têm noção o que é criar um filho sozinha. Vocês não têm noção o que é uma criança te cobrar a presença de uma família, de um pai e uma mãe sentada numa mesa. Então eu falo assim, você só deve chegar ao ponto do divórcio quando realmente for algo que não tem mais como. O que é que não tem mais jeito? O que é que não tem mais jeito mesmo? Quando você começa a ser agredida, né? Quando você começa a sofrer abusos psicológicos, físicos. Então, gente, aí eu não falo nada. Quando uma amiga chega em mim com essa situação, eu já pergunto, você tá apanhando? Tá acontecendo isso, isso e isso? Não, é porque eu tô enjoada da minha sogra. Aí eu quero morrer. Fala, não, pelo amor de Deus, larga a sogra pra lá. Fecha o portão, blinda a sua casa e vai viver a vida com seu marido. Porque, meu Deus, gente, muitas mulheres vê a gente aqui e falam, ai, quero ficar igual a Patrícia, né? Porque, assim, primeiro passo, Douglas, quando uma mulher se separa, ela fica vaidosa. E aí ela quer... Eu falo porque eu passei por tudo isso. Eu não tô falando por ninguém, tô falando por mim. Por mim. Nossa, ela quer viver tudo aquilo que ela não viveu. Ela acha que o mundo vai acabar amanhã e eu preciso viver literalmente tudo que eu vi. Douglas, eu separei... Minha primeira separação, minha primeira tentativa real foi em 2019. Meus pais sofreram comigo. Porque eu falo assim, meu Deus, eu achei que eu ia morrer e não ia viver. Era farra todo dia, final de semana, meio de semana. E eu falo que foi o ano... Foi curtir mesmo. Curtir mesmo. Eu comecei a namorar, Douglas, eu tinha 12 anos, com o pai dos meus filhos. Eu casei, eu não tinha nem 16 anos. Eu engravidei do Gabriel, meu filho, com 15 anos. E era tudo o que eu tinha almejado para minha vida. Eu já tinha essa maturidade. Lembra quando eu falei que se eu tivesse esperado mais... Por exemplo, se eu tivesse casado com meus 25 anos, talvez a gente não tinha passado por essa fase difícil e talvez a gente não tinha separado, talvez não tinha entrado, né, no abismo que entrou meu casamento. Então, assim, quando eu comecei, eu fui preparada para isso, então eu não vivi nada. Eu não vivi, eu não namorei, eu não fui pras festas, eu não me aventurei, eu não saí da casinha. Porque eu falo assim, uma hora ou outra, gente, a gente sai da casinha, bebe exageradamente e tudo. É claro que a gente não... eu falo que eu não sou disso, porque quando chegou um determinado tempo, Deus falou assim pra mim assim, opa, volta pro lugar. Essa não é a sua vida. E eu fui voltando aos poucos. E eu sou uma mulher de muita fé. E quando deu um ano certinho, que eu tinha separado, eu vivi um ano certinho. Dinheiro? Pergunta se eu tinha. Nada. Nada. Carro financiado, morava de aluguel, nem dinheiro para comprar roupa. Eu tinha, mas eu vivi.
Os meninos bem Fez o que menores. tinha direito de fazer. Eu fiz o que tinha direito de fazer. Não foi nem assim muito agradável. Meus pais sofreram muito comigo nessa época, porque realmente eu não escutava muito eles e eu queria. Meio que aquela fase de tipo adolescência, para ali entrando. Eu ganhei muito. Você pegou depois. Eu ganhei muito isso. Ah lá, adolescente. Ela achou que meu filho ficou sem falar comigo, né? Porque meu filho mais velho, eu falo que dos três o mais apegado. Eu amamentei ele mais, ele homem, né? Geralmente tudo. Então assim, mas acredito que eu precisava passar por aquilo. Quando foi em 2022 que foi a minha última separação, porque eu voltei, fiquei mais 2 anos casada e separei de novo. Douglas, aí eu separei com a cabeça tão diferente. Eu esperei 1 ano para mim querer me relacionar de novo. Eu sempre falo assim, Senhor, a vontade era de não me relacionar mais com ninguém. Mas eu não dou conta. Mas espera aí. Se a vontade era de não se relacionar mais com ninguém, agora eu vou pegar esse gancho. Por qual motivo? Foi trauma? Foi algo que te marcou negativamente, que você de repente teve vontade de se fechar? Então, como eu disse, em 2019, eu vivi. E não foi legal, porque eu arrumei uns namorados e tal, não era aquilo que... Depois eu olhava pra trás e falava, meu Deus, como que eu fiz isso, né? E aí eu tinha medo, né, de passar por isso de novo. E é tão engraçado, Douglas, que mesmo eu ter tido um casamento fracassado, que eu costumo dizer assim, que eu nadei e morri na praia. Eu ainda tinha lá no fundo, ainda tinha não, né, porque eu não casei, o desejo de casar de novo, porque eu acho isso muito bom, a família. Você é família. Eu sou família, É essa, eu sou família. A minha família, não a minha família primária, papai, mamãe e minha irmã, nós somos só nós 4. Eu, meu pai e minha irmã. Agora nossos filhos, né? Então nós somos uma família pequena. Papai teve só eu e minha irmã, enfim. Mas eu amo meus tios. Eles... se você conhecer algum tio meu aí, você vai saber. Eu amo eles, eu vejo eles assim, eu sinto aquele afeto, aquele carinho tão grande. As minhas primas, eu sou muito família. Eu visito, eu vou, eu converso, mesmo sabendo que às vezes tem umas primas que falam mal da gente, mas eu tô ali sempre. Relevo, com certeza, porque eu acho que família é tudo. E no fundo, eu tinha essa vontade. Aí quando eu separei agora em 2022, totalmente diferente. Eu estava desacelerada, procurando... Já com outra visão. Outra visão. Eu falo assim, que a maturidade, né, vai... A minha filha, aí naquela época ela era bem pequenininha, agora ela já tá uma mocinha. E eu falo que já tem 4 anos, né? Eu tô brincando com ela, falo assim, minha filha, este ano não precisa de contar com a mamãe com festa aiada, porque... Ah, mãe, ela adora ir pra festa comigo. Ah, mãe, justo agora que eu tô na minha fase de ir pra festa, a senhora não quer ir? Eu falo, minha filha, eu já não aguento mais. No ano passado eu acompanhei, por cuidados, né? Não deixa ela ir pra uma festa fora da cidade sozinha, e nem deixo com ninguém. Então eu tenho essa obrigação de falar assim, eu vou levar, e isso cansa muito, eu tô cansada. Já não tô mais, eu vou fazer 40 anos, né? Mas sobre essa questão de ser família, você é uma mulher jovem, né? Nada te impede de construir uma família. Mas voltando lá no assunto que eu disse que se eu pudesse, eu não me envolveria mais, mais pelo fato familiar mesmo. Eu sou de uma família muito tradicional, e agora eu vou falar uma pauta aqui muito importante. Eu tenho 3 filhos. Como que eu vou ficar ali me expondo com um namorado hoje, amanhã outro? Porque namorar, gente, hoje eu tô bem mais seletiva. Ah, como eu tô seletiva. Aí eu sou prima do padre aqui da cidade. E ele é meu diretor espiritual. Ele me acompanha, eu confesso, falo com ele sabe tudo da minha vida e ele fica bravo comigo. Ele quer a minha santidade, fala, Patrícia, você vai conseguir. Eu sou muito verdadeira, eu falo assim, padre, eu queria, mas eu não consigo. Eu tô sendo sincera, eu não tô mentindo. E que Deus me perdoe, mas eu tenho sim vontade de casar de novo, de ter a minha família, mesmo ela não sendo uma família tradicional, papai e mamãe juntos, mas assim, uma família, porque é possível, Douglas. Claro. Eu já vi muitas mulheres que se separaram e reconstruíram, tá ali vivendo com o marido, filhos que não são de ambos, mas estão vivendo como família. Eu sonho com isso. Mas minha mãe fala que minha avó também sonhava e minha avó nunca casou mais.
Observando as suas respostas, você fala com muita propriedade. E quando você parte para essa questão de ser seletiva, você está correta, porque quando entra um padrasto, ou no caso do ex-marido, entra uma madrasta e tendo crianças, então o cuidado é redobrado. Aí entra aquela preocupação, será que essa pessoa vai cuidar bem dos seus filhos e vice-versa? Então tem tudo isso para você gerir nessa questão de ser mãe solo. Eu sou católica, eu rezo muito. Quem me acompanha sabe. Eu tô até com o joelhinho assim, arrancando as casquinhas, porque eu tô fazendo a quaresma com Frei Gils. E eu rezo muito para todos. Até para quem não gosta de mim. Eu tô ali nas minhas orações. Eu coloco, eu entrego. E uma delas é isso, sabe? Eu coloco assim, que meus filhos tenham pessoas... que quando eu não estiver na minha vista, que tenham pessoas que vão cuidar. E vão amar eles da mesma forma que eu, né, cuido. Porque eu não aceito qualquer um. Por exemplo, um companheiro meu, não aceito ele vir. Deus me livre, nunca aconteceu, graças a Deus. Também fui de poucas pessoas que frequentou minha casa. Eu tive aí 2 namorados que frequentou minha casa. E nunca aconteceu de avançar qualquer privacidade dos meus filhos, porque eles são prioridades para mim. E quando você consegue gerir bem, quando você consegue ser seletiva, né, se torna mais difícil. Se torna mais difícil. Se torna. Quando alguém se aproxima, ainda mais sendo você, né, uma mulher empoderada. Não, e tem um detalhe, Douglas. Eu tive a questão antes aí de as pessoas terem medo de aproximar de mim, né? Ainda tem isso, né? Bastante. Aí agora ainda tem quem tem medo. Eu falo assim, não é fácil, né? Falar assim, eu vou enfrentar a Patrícia. Eu tenho umas amigas que a gente costuma brincar. A gente é mulher cara. A gente é mulher que, né, tem pedigree. Tem pedigree. O cara para chegar tem que ter coragem, né? E não é assim fácil de encontrar. Mas também não é impossível, né? A gente não procura quem tem, a gente procura quem consegue aliar com a gente ali os projetos, que sonha junto com a gente, que tenha, né, ideia de crescer e que seja companheiro em todos os assuntos. Num oferecimento de Millennium Academia, para você cuidar do seu corpo e da sua saúde, procure a Millennium Academia, porque lá é uma academia bem montada, bem equipada, com profissionais super capacitados e tem promoção na Millennium. Corre lá. Continuando aqui o nosso prosa, eu vou perguntar para você, Patrícia, como que você cuida da sua autoestima, da sua saúde mental? O que você faz para estar sempre bem? Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas enfim. Eu falo assim, Douglas, cuidar da minha saúde mental, da minha saúde, de tudo, pra mim, não é luxo. Fazer uma unha, arrumar um cabelo, tirar um dia pra mim, não é luxo, é necessidade. Porque devido à minha rotina puxada de mãe, pai, eu costumo dizer sempre, eu sou o homem e a mulher da minha casa. Então, lembrando que eu trabalho fora, eu tenho meu trabalho de marketing e eu ainda cuido da minha casa. Eu sou enjoada, não é qualquer um que serve para fazer as coisas para mim. E eu também gosto de economizar ao máximo. Então, assim, tudo isso me trouxe danos. Sim. Eu surtei. Surtou. Surtei. Quem está bem próximo a mim sabe, eu sou muito resistente a medicamentos para ansiedade. Eu fiquei por muitos anos lutando aí com os alternativos. Não fazia uma terapia e fazia isso, fazia aquilo. Tomava um remédio, mas era natural, tipo um chá, alguma coisa para ajudar. E eu vim, Douglas, você vê que agora, no mês de maio, vai fazer 4 anos que eu tô separada. E eu acredito que quando eu tava casada, eu tinha vários picos de surto, mas eram diferentes, situações diferentes. Eu fazia terapia, ia levando. E agora, o meu pico de surto foi cansaço excessivo. Primeiro sintoma, achei que eu tava com problema no coração e eu já tava morrendo. Fui no hospital 2 vezes fazer aquela troponina, sei lá como é que fala isso mesmo, teste pra saber se eu tava infartando. E uma das minhas preocupações é, meu Deus, e se eu morrer?
Quem vai cuidar dos meus filhos? Eles têm, é só eu. É eu que eles têm. Eu sou a rede de apoio dos meus filhos. Eu tenho meu pai e minha mãe que me ajuda demais, mas a minha mãe, ela já tá assim mais velha e tudo, cansada. E as crianças são muito proativas, dão muito trabalho, então eu não posso deixar direto neles. Então eu falei, meu Deus, eu não posso morrer. Fui para as séries. Eu não posso morrer. Não posso morrer, e é verdade. Não tem tempo nem pra morrer, né? Não, e foi tão engraçado que eu fui naquele dia. Deus é maravilhoso, Douglas, Deus é maravilhoso. Eu costumo dizer, gente, nossa senhora, é fé e esperança é tudo, né? Fui lá na doutora Bianca. Não tinha tempo para marcar nada para SUS, não. Cheguei lá, a doutora falou assim, vamos fazer esses exames, mas nós temos que fazer esse. Resumindo, eu fiz tudo que tinha para fazer, gastei. Sabe quando você gasta quase o dinheiro do mês? Ah, sei, com certeza. Mais de R$2.000 lá com ela. É até engraçado o que eu vou falar. E aí, quando ela me deu lá, né, Patrícia, você não tem nada. Nossa. Eu vim embora chorando, Douglas. Eu vim embora chorando. Eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Era tudo desespero. Eu não tenho nada e eu gastei o dinheiro. Mas e aí, nunca, né? Lá em séries, e vem chorando, de verdade. Aí dei carona pra um primo meu. Por um acaso ele tava lá e ia trabalhar naquela asfalto lá. E ele falou assim, prima, deixa eu te falar uma coisa, tá vendo essa pessoa aqui? Aí eu, é o cara lá de Tapaci, beleza, conhece demais, ele acabou de morrer. Foi o coração. E aqui é porque disse que ele não tinha ido no médico e tal, não tratou a tempo e a hora, não sei o quê. Ele é da firma e acho que no grupo. Uhum. Aí na hora que ele veio assim em mim, eu falei, meu Deus, como que eu tenho coragem de falar isso? Eu calei na hora. Ele falou assim, tá vendo? Você chorando porque tá saudável, porque gastou o dinheiro, e o outro morreu porque não foi no médico, talvez antes. E aquilo ali me veio assim, sabe, Douglas? Eu esqueci. Falei, quer saber de uma coisa? Dane-se. E continuei. Cheguei bem mais tranquila, né? Mas não demorou muito. Quando deu 2 meses, aí eu surtei de verdade mesmo. Eu já tava com isolamento social. Já não tinha paciência mais, nem com as crianças em casa. Eu tava muito resistente a um tratamento. E fui pro meu trabalho. Não parava de chorar, Douglas. Não parava. Não ia pra academia. E queria ficar deitada, procrastinando de verdade. Gente, agora assim, de verdade, eu tô aqui contando, eu tô me emocionando. Porque é algo muito triste. Tô arrepiando aqui, porque, gente do céu, nossa, só Deus sabe o que a gente passa. Minha filha adolescente, mãe, vamos comigo na festa. E ela queria muito ir na festa do Piqui, lá em Crixás. E eu sou a mãe que meu filho tá aqui, ele sabe. Eu costumo, tudo que eles querem eu faço. Pode ser que eu não faça ali a hora, mas sempre eu faço. O que eu posso, eu faço. E eu ia cobrir um evento lá no ABB. E eu fiz a primeira o trabalho lá e parti aqui com essa menina para Crixás. Você sabe o que é chegar numa festa e sentar e olhar pro lado assim, e a lágrima descer e você não saber de onde que vem aquele desespero, você não sabe. E foi assim algo que eu vivi muito ruim. 2 dias depois eu tava lá surtada mesmo, minhas amigas me levaram no médico. Patrícia, você não dá para ficar desse jeito mais. E foi tão engraçado que eu já saí de lá com a medicação, o SOS mesmo. O médico me deu as primeiras. Eu falo assim, meu Deus do céu, como eu não comecei isso antes. Foi tudo de bom na minha vida. Hoje eu tô me sentindo outra mulher. Eu tô com 5 meses que eu tô no tratamento. Eu tô outra mulher. Só que hoje eu não faço terapia. E eu voltei no médico e ele falou, tem que fazer terapia. E tudo isso, todos esses problemas que você vem acumulando, você relaciona eles aqui. É o esgotamento mental? É por causa de muitas responsabilidades, de ter que resolver tudo, de ter que dar conta de tudo sendo mãe? Douglas, eu não posso entrar em detalhe aqui, porque senão nós vamos parar lá na militar, na civil. Civil. Se eu for falar aqui, que coisa. Um dia, se tiver um programa aberto, me chama, viu, gente? Que medo de falar eu não tenho. Eu só não posso desrespeitar, né, o programa onde eu estou. Mas eu costumo dizer para as pessoas assim, eu não vou para as minhas redes sociais falar que se eu tinha uma audiência, pensa, aquele que realmente eu vivo. Tem quem me conhece, não que eu fico mentindo em rede social, não, é que eu costumo dizer, eu vou lá para falar as coisas boas e bonitas. A parte boa, claro. Mas, Douglas do céu, eu passo por cada perrengue.
muitos perrengues. E o que eu passei é isso, né? Aí junta financeiro, criação dos filhos sozinha, preocupação, implicância. Nossa, mas o povo implica comigo e joga indireta, manda áudios. E eu vou resistindo ali, resistindo. Vai indo até que você chega a um ponto que você não consegue. Eu também tenho muita gente que me admira. Mas tem muita gente que não me admira. Quais as estratégias que você usa para conseguir manter o foco, a motivação na sua carreira como digital influencer, que é uma carreira que vem crescendo. Eu tenho observado o seu trabalho, como eu sempre te digo, e você está numa crescente. Então, como é que você usa estratégias para você poder se manter no topo e conseguir estar sempre atualizada nesse mundo digital? É algo que eu gosto muito. É algo que eu gosto demais mesmo. E então, assim, quando eu comecei, era entretenimento. Olha, o que chegava de gente em mim falava assim, para de expor. Não foi uma, nem duas, nem três. Maioria das pessoas que entram na minha vida já chega, para de expor sua vida. Você expõe sua vida demais. E ninguém nunca entendeu que isso era algo que me fazia bem. Ou seja, as pessoas estão vendo o seu lado. Não. E assim, quando como que eu me lidou com isso? Porque é algo que me faz bem, é algo que eu gosto, é algo que eu tenho facilidade, né, de estar ali. É muita gente, Douglas, é como se diz, são os haters da vida que ficam ali por detrás, te desejando mal e tudo. E no início, parece que quando eu aparecia lá, dava tudo errado. Tudo errado. Mas assim, não foi nenhuma insistência falar assim, eu vou ser isso e não, foi tudo naturalmente. Eu nunca desisti, porque como eu disse, é algo que eu gosto, é algo que me convém muito. Então assim, fui chegando nesse nível. E se você me perguntar onde foi que deu certo, eu não sei te explicar, porque é algo que eu venho assim muito, deixei de lado o povo com as críticas e pensei em mim. Falei, eu vou fazer aquilo que me dá conta. Já cheguei ao ponto de desinstalar meu Instagram, de parar de gravar vídeo, mas eu ficava tão impotente, parecia que eu ia... Gente, mas parece que eu tô... Não sei, aquilo... Eu falava, gente, mas por que eu tô fazendo isso comigo? Se é algo que eu gosto, eu tô me privando de algo que eu gosto. Mas as pessoas chegavam a fazer esses comentários maldosos lá na sua rede social mesmo? Não. Ou só um partinho off? Né, no topo da cara mesmo. Chegam ali, para com isso, você expõe demais, é por isso que as coisas... Porque assim, aqui, eu tô aqui num chá com um amigo, eu vou chorar minhas mágoas, né? Ai, a vida tá ruim e tudo. Mas lá na frente do Instagram, eu não preciso fazer isso. As pessoas que me seguem não têm necessidade de ouvir, não merecem ouvir isso, né? É claro que se eu pudesse jogar, virar uma polêmica danada ali, né? Usar as minhas redes sociais para polêmica, aí seria ótimo. Mas eu não sou disso, Douglas. Eu não sou. Já cheguei ao ponto uma vez de pegar um monte de coisas e, tipo, sabe aquele ditado assim, de jogar tudo no ventilador? Sim. E pá! Aí eu arrependo, vou lá correndo e apago. Porque não é isso que eu quero. E eu, inclusive, chamo muita atenção de amigas que ficam com problemas e tá ali na rede social se vitimizando. Eu falo, gente, para com isso, levanta a cabeça, vamos... né? Vida pra frente. Vida pra frente, não vamos misturar as coisas. Então, assim... Hoje eu tô onde eu tô, graças a Deus, nossa credibilidade só aumenta a cada dia. Os amigos me indicam, às vezes eu vou lá, faço um trabalho de graça, a partir dali a pessoa fala, nossa, gostei, quanto que é seu serviço? E assim, eu vou indo. E com o tratamento eu tô outra pessoa, porque antes eu não firmava. Eu tenho empresas aqui, trabalhos meus aqui, que no dia que eu surtei, eu larguei tudo. A minha filha falou assim, mãe, tudo que a senhora queria está acontecendo. E por que agora a senhora vai desistir? Eu falei assim, eu vou desistir, Bárbara? Eu não quero mais nada. Eu não quero mais fazer vídeo. Eu não vou fazer vídeo. Eu não quero mais. Eu não quero. A Bárbara, mãe, não tem lógica, mãe. A senhora sempre sonhou e agora a senhora tá com os contratos. O pessoal tudo faz, tá todo mundo gostando. Do nada, agora a senhora quer desistir. Mas não era eu. É a minha necessidade ali, a minha...
ansiedade e meus problemas que estavam fazendo eu desistir. E agora, no tratamento, graças a Deus, assim, né? E eu perdi trabalhos, porque até quando eu voltei, depois que eu dei aquela melhorada, eu fiquei um tempo, né? Uns 2 meses até eu me recuperar. Eu voltei, passei para todos os meus parceiros ali, né? Eles quiseram que eu voltasse. Mas eu tenho isso, Douglas. Parece que para mim voltar lá naquele passado, parece que me dói, sabe? E aí eu não consigo. Parece que eu quero sempre algo novo. E aí acaba que teve coisas aí que eu até perdi, porque realmente... Acabou perdendo alguns clientes. Porque eu realmente não fui. Mas agora você está bem, é só correr atrás e recuperar os clientes novamente. Hoje o João Marcos fez essa pergunta. Mãe, como que é? O povo que vem atrás da senhora ou a senhora que vai atrás do povo para fazer seu serviço? Eu falei, uai, meu filho, mamãe, eu faço muita prospecção, faço mesmo. Eu adoro chegar no meu cliente, trazer minha proposta e fazer reunião online. Essa parte, nossa, me deixa muito bem, sabe? Fazer a reunião, expor ali, fazer aquele formulário e tudo. Gosto demais. Então, assim, tô sempre prospectando. Hoje eu tava lá no Pesquipag e já queria fazer uma prospecção porque eu não vi nenhum dono de lá. Porque eu falo assim, no lugar daquele tem que fazer uns vídeos diferentes, né? Sim. Mas graças a Deus eu também tenho muito trabalho por indicação. No oferecimento Rede Farmácia do Povo, você está acompanhando o Prosa Café de hoje com a Patrícia Castilho, com essa história bonita, contando as suas experiências. E para a gente fechar, eu vou perguntar para você, Patrícia, qual a mensagem que você deixaria para as mulheres que estão entrando nesse mundo agora de ser mãe solo, nesse mundo de empoderamento, de ser autossuficiente? Qual a mensagem que você deixa? A mensagem que eu quero passar para essas mulheres que estão aí iniciando, começando, que tem muita insegurança de repente, que não desistam, que você não é fraca, que nós mulheres muitas vezes não sabemos, mas a gente tem uma força muito grande dentro da gente, principalmente nós mães, né? Pelos filhos a gente consegue mover o mundo. Não desista, não diminua, porque você é capaz e acredite em si mesmo. E não aceite menos do que você mereça. Não aceite menos do que você mereça. Não aceite críticas que você não acredita. Acredita em você mais. Porque uma das coisas que aconteceu comigo foi isso. Tive momentos que eu tive que bater o pé e falar assim, eu quero, é assim que vai ser. E se eu errar, as consequências vai ser minha. Mas daqui pra frente, quem vai ditar as regras sou eu. Se eu passo por tudo que eu passo, eu não puder ditar as regras da minha vida, e a pessoa que não sabe o que eu tô vivendo, não calça os meus calçados, não anda, não faz o que eu faço, vir querer dominar, saber, mandar, não. Então, assim, chega um momento na vida da gente que a gente tem que tomar rédea, assim, das nossas situações e dizer assim, epa, parou aqui. Eu é que mando na minha vida, eu vou fazer aquilo que me convém, é claro, com sabedoria, né? A gente não confundir as coisas, não misturar, não fazer coisas que não certo, mas não deixar de acreditar na sua história e ser você, acima de qualquer dificuldade. Muito bem. Patrícia, eu agradeço a você por ter participado com toda essa força, com essa história bonita que você tem. Dizer para você que você é um exemplo e acaba se tornando uma referência aqui para quem nos acompanha, para quem te conhece. Obrigada. Né? Parabéns pela sua história. Obrigada. Fique à vontade para deixar aí as suas considerações. Eu agradeço você, Douglas, ao programa Prosa e Café, aos seus telespectadores, né, que estão aqui assistindo. E para mim, estar aqui falando desse assunto, talvez até você, quando a gente começou, você falou, você não importa de falar? Sim. Não, eu acho importante falar, porque, de certa forma, eu estou ajudando, né, muitas mulheres que às vezes não têm coragem de falar, que às vezes não têm coragem de agir.
E com as minhas palavras eu consigo ajudar. E esse era o meu objetivo. Toda a vida eu, nas minhas redes sociais, eu falava, gente, eu só vou continuar se lá eu tiver um objetivo. Eu quero ser algo que vai somar para quem está me vendo. E fico muito feliz de estar aqui hoje, falando sobre o empoderamento no Prosa e Café, que é um programa muito bom, já tinha visto muito falar. Inclusive um amigo meu um dia falou, Patrícia, eu te indiquei lá no Prosa e Café, mas foi bem no início, talvez não era o momento, né? Talvez a gente nem conseguiria chegar nesse assunto de empoderamento. E Douglas, durante o tempo que a gente está aqui, eu fiquei pensando, quanto eu desejei isso. Sério? Sério. Falar sobre esse assunto é algo assim que eu sempre quis. Eu sempre quis. Então, assim, para mim foi muito, muito bom mesmo. Eu fico muito lisonjeada por estar aqui com você, com a Aline, meu filho acompanhando aqui a gente, junto com vocês falando sobre isso, assim, nessa naturalidade. Então, assim, muitíssimo obrigado a você e a todos. Muito obrigado a você também. O seu filho está aqui, como que é seu nome? Me faça o nome de novo. João Marcos. João Marcos está ali, né, nos bastidores. Obrigado, viu, João Marcos? Ele sempre me acompanha. Sempre acompanhando, sempre dando dicas. Isso, né? tá dando força. Isso, mãe, tá indo bem. Muito bem, pessoal. A todos vocês que sempre nos acompanham, muito obrigado. Não esquece de repente, você quer compartilhar a história da Patrícia com outras pessoas, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações. Toda vez que a gente colocar um programa no ar, você vai ser avisado aí. Eu falei com a Patrícia Castilho, mulher, mãe, empoderada, família, mãe solo, com a história de vida incrível. Que Deus cuide de você como Ele cuida de mim. Semana que vem a gente volta a se falar novamente. Tchau.